Senhora Luísa, um prazer recebê-la aqui, a uma viva do título de 1978. Quais as boas lembranças que a senhora tem daquele campeonato fantástico? Foi um dia, né? Um dia especial, a primeira vez que eu vi no campo do Guarani e já vi ele ser campeão. Foi uma coisa mais linda do mundo. Foi maravilhoso. E como que foi a emoção com o gol do Careca? Foi comemorar com a torcida? A torcida depois invadiu o campo, né? Então eu estava com meu paizinho, a gente foi embora, a gente não conseguiu pular lá dentro do campo. Não conseguiu pular do campo? Se arrepende de não ter pulado? Hoje eu me arrependo muito, muito. Eu me arrependo sim. Mas por que se arrepende? Porque eu pensava que o Guarani ia ganhar mais títulos e não teve essa oportunidade. Pensar, a gente sempre pensa, né? A gente pensa até hoje, né? Que ele vai ganhar título, claro. Só que não foi isso, né? A gente também não estava esperando, né? Que ele fosse ganhar mesmo. Foi assim, foi surpresa, né? Bem dizer. E muito emocionante, né? E até os jogadores saíram tudo correndo do campo. Agora, né? Só tinha gente dentro do campo. Não vi, não, mas um jogador dentro do campo. E em que momento que a senhora falou assim, eu tô sentindo que o Guarani vai ser campeão brasileiro? Que momento? No primeiro jogo, né, que foi lá em São Paulo, né, contra o Palmeiras, naquele jogo a gente já pensou que poderia, né, mas era difícil de acreditar. Aí quando saiu o gol, aí pronto, né, aí a gente... A senhora foi lá pro Morumbi? Não, lá eu não fui, eu só vim aqui no dia da final mesmo. E aí a senhora compartilhou esse amor bugrino com a filha, com os netos, netos jogando no Guarani. Todos, meu filho, que está em Portugal, jogou no Guarani, ela jogou no Guarani e agora o neto. Só orgulho, né? Se vir bisneto, trineto. Tem mais um também, né? O menininho, o outro netinho também já está querendo ser goleiro também. Com certeza vai chegar aqui no Guarani também. E a expectativa de hoje, depois de 45 anos, o que a senhora vê de diferença do Guarani de 45 anos atrás para o Guarani de 45 anos depois? Isso eu não sei responder, né? É muito diferente. Eu acho assim, o futebol mudou muito, né? Hoje tem muita coisa errada, né? Eu acho assim, antigamente os times, eles eram assim, os jogadores jogavam, eu acho assim, com muito amor na camisa, muito amor no time. Hoje já tem umas coisas, né, que já desviam um pouco o foco, eu acredito, eu acho. Né? Então eu acho que essa mudança, né, não foi legal. A senhora acha que o futebol está muito desigual hoje em dia? É uma diferença muito grande entre os times? Bastante, né? Muito dinheiro envolvido, quem não tem dinheiro... Muita politicagem, muito tudo, né? Quem tem dinheiro vai mais longe, né? Quem não tem, fica pelo meio do caminho, né? Assim como foi pra gente na época, né? Sem tanto estrelismo, né? Foi muito a garotada da base, né? E aí a gente está tentando se reerguer novamente com as nossas próprias forças, né? Exatamente, né? E se não é a torcida... Isso aqui já tinha acabado antes. E a nossa base muito tá chegando, tempo, né? E a base vem como? A nossa base. A base vem forte. Se Deus quiser, a base está forte. Vai vir com... Convoca aí a torcida do Guarani para poder sempre vir aqui ao Brinco de Ouro e prestigiar o time. Me convocar? Convoca. Vamos. Olha, torcida bugrina, vamos fazer que nem eu, olha, há 44 anos aqui, vamos prestigiar o nosso bugrão, gente, a nossa força, os nossos meninos, vai dar muita alegria para nós ainda, esse time nosso do coração. Olha só, rapaziada, eu tô aqui com o Tadeu, grande líder da Guerreiros da Tribo, na década de 70, 80, vários anos aí, na frente da torcida. E aí, Tadeu, qual o sentimento de voltar aqui ao Brinco de Ouro, uma data comemorativa, 45 anos do título brasileiro? Olha, para mim é um renascimento. Eu vivi praticamente metade da minha vida aqui dentro do clube, tanto como atleta, como professor, depois como torcedor. E hoje estou retornando aqui, trazendo uma garotada aí do Sub-10 e sempre com o Guarani no coração. Sempre com o Guarani no coração. Tadeu, o que te mais marcou
lá no título de 1978. Qual é a lembrança mais viva que o senhor tem? Olha, era a união que a gente tinha, era o amor que a torcida tinha pelo Guarani. Aquilo sim era torcida. Era uma época onde o Guarani vinha em primeiro lugar, depois vinha as desavenças. Hoje é meio complicado falar de torcida, mas em 78 era um prazer, era uma família. Além da torcida, esticava pela família bugrina. Isso aí é o que mais me marcou. E o que o senhor sente assim de diferença do Guarani de 78, um time campeão brasileiro, e hoje amargando aí divisões inferiores, né? Agora está restabelecendo, né? O Campeonato Paulista, mas ainda na Série B do Brasileiro. Qual o sentimento do senhor que viveu tantas glórias, né, com o Guarani antigamente para o Guarani de hoje? Olha, naquela época não havia divisão, principalmente da diretoria. Era sempre um seguindo o caminho do que saía, você entendeu? Então não tinha rachadura. A partir do momento que houve a disputa de presidência no Guarani, o Guarani começou a cair. E hoje em dia, graças a Deus, essa diretoria que está aí, parece que trilha um caminho certo, sabe? Um caminho honesto, e isso leva o Guarani para cima. Então, o que fez o Guarani perder muito foi essa divisão entre a direção do clube. Legal. E qual que é o recado que o senhor dá para os bugrinos de hoje, os bugrinos que estão decidindo de fato torcer para o Guarani, né? Nessa época tão difícil, né? Que a gente está ressurgindo no cenário? Olha, eu tinha mais que falar para a direção do Guarani. O Guarani tem que fazer promoção. Eu tive aqui, estava comentando aqui com meus amigos, o que tem de garotada, de criança. E isso sim, o time estando bem, a torcida cresce. E a geração não acaba nunca, você entendeu? Então, esse pessoal de hoje pensa sempre no Guarani, torcer para o Guarani. Esqueça a rivalidade com outras torcidas e leva sempre o nome do Guarani para cima. Acho que esse é o recado que todo mundo tinha que acatar. Show de bola. Obrigado, Tadeu. Capitão Careca. Vovó. E ao eterno técnico e professor Carlos Alberto Silva, preparador Hélio José Máfia e ao presidente Ricardo Chufre. Ó, Careca aqui, ó. Tem Careca aqui, Careca. Manda um oi aí, ó. Vai, rapaziada. Um abraço. Vambora, Gabriel. Deixa eu botar uma fotinha? Fotinha. Põe mais pra você, Aí, ó. Italiano. Aí. Lá no final. 78. Pode ver se torna o maior do interior. Obrigado, querido. Aqui que deu neto. Vamos lá. Vamos tirar uma, Careca. Vamos lá. Esse rapaz manda pra mim. Você manda pra mim? Eu fiz o pastor do bote. Eu fiz a maldição do Romas Cabelo do Luiz Carneiro. Nossa, filho morreu. Tirar uma foto. Vai descansar. Vamos tirar. Eu não quero tirar a sua. Vamos tirar a foto. Paulinho Maia. Quem vai tirar a foto aqui? Eu tiro. Peraí. Eu não preciso mexer nesse celular. E aí, garoto?
Galera, estou aqui literalmente com a família Bugrino, o Paizão, o Murilo, o Muriel, que entraram hoje com o time, né, do Guarani. Entrou com o Isaac. E aí, Murilão? Tá confiante hoje com o Bugrão? 2-0. 2-0? Intervalo 0-0. Jogo difícil, mas você ainda tá com fé que vai ganhar. Sim. Vamos levar os 3 pontos. 6 pontos pra casa hoje, hein? É nóis. E o pequeno aqui, ó. Só no joinha aqui, ó. Só no joinha. 3 pontos hoje ou não? Fala assim. Vamos ganhar? Então eu quero ver o grito da torcida. Bugrão, eu, Bugrão, eu, Bugrão, eu, Bugrão, eu. Aê, inversão Bugrino é Guarani! Aê, inversão Bugrino é Guarani! Tô aqui com o senhor Gilberto, Bugrino, 78. Viu praticamente a campanha inteira no estádio. E aí, senhor Gilberto, qual foi a emoção do título de 78? É uma emoção que não dá nem para falar, porque uma conquista que hoje está fazendo 45 anos. Eu vi a maioria dos jogadores agora que entraram no gramado para a torcida saudar. Uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Show! E o que o senhor sente falta de 78 para 45 anos depois? Veja bem, naquela época, lá na hora que perceberam que o Guarani estava chegando, nós já estávamos na semifinal lá no Maracanã com o Vasco, 2-19. Aí quando viram que o Guarani ia chegar, já não ia dar tempo de fazer mais nada, né? Hoje não consegue, nenhum time do interior vai conseguir ser campeão brasileiro. Ele envolve um monte de coisa e não vai conseguir. Envolve política, dinheiro, interesse. E assim, a grande mídia começou a perceber que o Guarani era um time perigoso nas fases finais. Mas o senhor sentiu assim, quando que o Guarani poderia chegar longe? No jogo lá em Porto Alegre com o Inter de Porto Alegre, nós ganhamos de 3-0. No sábado, a gente vendo os jornais lá, o pessoal debochando do time do Guarani, que tinha Capitão, Careca, Bozó, então achavam que o Inter ia ganhar fácil. E aquele dia o Guarani jogou tudo que sabia. Então, a partir daquele jogo, a confiança subiu lá em cima e a gente sabia que ia chegar no final. A torcida da cidade toda estava confiante no título. Confiante no título. E o dia do título, como foi o dia do senhor? Uma loucura. Uma loucura? Uma loucura, não tem como explicar, uma loucura. Dei volta olímpica aqui dentro do gramado, que a torcida invadiu, né? Sim. E demos volta olímpica, foi uma coisa, aquilo que eu falei, inesquecível. Vai ficar pro resto, vou morrer lá em cima, ainda vou ficar vibrando. Graças a Deus. E assim, o senhor correu atrás dos jogadores ou não? Que acabou o jogo, eles foram direto pro vestiário? Pro vestiário, mas o gramado ficou lotado de torcedores, então ficamos festejando, dando volta olímpica, pulando, fomos pra cidade, no Largo do Rosário, é um ponto tradicional, fizemos a maior festa lá, entendeu? Show de bola. E qual o recado que o senhor dá para os bugrinos da nova geração? Olha, hoje está bem diferente daquela época, né, a torcida, né? Mas tem muita briga, muita rivalidade. Naquela época não tinha nada disso, entendeu? É confiar no time. Esse ano aqui a gente está com muita chance de chegar, de subir, entendeu? Continuar confiando e apoiando o time. Graças a Deus. Muito obrigado, senhor Giba. Disponha. Valeu. Alô.
é jogo pra nós, meu. Não é hora de animar não, mano. Não é hora de erguer a cabeça, gente. Todo mundo lutando também. É nós que tem que apoiar o time também, mano. Não é só criticar não, tem que levar lá, ó. O dono aí, ó. O G4. Vamos continuar a luta, gente. Aí, vocês são monstros, mano. Calma, rapaz. Vocês é maravilhoso, mano. Vocês é grande parte do Guarani. Aí, por favor, irmão. Aí, vou falar o que pra você, cara? Não, irmão, mas nós estamos aqui. Não é hora de abaixar a cabeça não, torcida. Vou apoiar, meu. Tá aí batalhando. O que tá acontecendo, Nikita? Eu não sei o que tá acontecendo.